Vamos à palavra do Senhor nesta manhã. Nós estamos falando sobre a igreja e domingo passado falamos sobre a igreja que é o farol, que é luz neste mundo, a igreja que ilumina o mundo. E eu quero dar uma outra característica nesta noite, nessa manhã, né? Vamos fazer mais uma oração. Espírito Santo, nós precisamos da direção do Senhor para esta palavra. Que essa palavra possa encontrar um solo fértil dentro de nós. Em nome de Jesus, nós pedimos isso. Estamos com os nossos corações muito, muito abertos para receber do Senhor. Seja assim para a tua glória. Amém. Meus amados, eu quero nesta manhã trazer para você uma característica do ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele é um ministério que promove cura. A igreja carrega esta característica do ministério de Jesus. Aliás, ela foi levantada por ele. E ao pregar aqui a palavra nesses próximos minutos e com a oração, a expectativa é que você saia daqui hoje carregando o fardo de Jesus, que é leve e o jugo dele é suave. Que você não fique mais marcado pelas feridas, fique com feridas abertas. Que você realmente seja uma pessoa curada, né, no seu interior. E eu quero trazer isso com você. O texto base aqui para a nossa ministração está lá em Lucas capítulo 8, versículo 35. Pode colocar, por gentileza? Vamos ler juntos? 1, 2, 3 já? Estava sentada aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Então eu vou ler aqui a história na palavra de Deus, do que se trata esta história. Diz assim no versículo 26, Lucas 8, para quem está anotando, do versículo 26 ao 35, diz assim a palavra: navegaram para a região dos Gerazenos, ou também dos Gadarenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam que não lhe mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram estes fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Enfim, essa questão dos porcos, a permissão de Jesus, isso é um outro assunto que até vale a pena citar, mas por hora é interessante como aquelas pessoas mandaram Jesus sair de lá, eles ficaram irritados pela perda dos porcos, e aquele rapaz estava lá todos os dias, ninguém tinha se preocupado com eles. Então esse texto aqui dos porcos mostra a balança que o ser humano muitas vezes usa quando tem uma perda econômica, fica desesperado, mas são incapazes de se incomodar por alguém que está preso nas trevas. Mas isso é um outro assunto que a gente pode falar em outro momento. O que eu quero destacar aqui é que a gente está vendo aqui um cenário de uma transformação. De um homem acorrentado, um homem que vivia nos sepulcros, um homem que chamava a atenção pela sua loucura, um homem que ocasionalmente era possesso por demônios, agora ele está numa cena
onde ele está assentado, ele está vestido e ele está em perfeito juízo. O ministério de Jesus, como eu disse há pouco aqui, é marcado pela cura. Jesus, quando começou o seu ministério público, ele curou pessoas fisicamente, de várias doenças e enfermidades, ressuscitou pessoas. Mas ele também curou as pessoas na sua vida interior. Foi o caso, por exemplo, da própria mulher adúltera, que estava ali pronta para ser julgada. Você imagina que tipo de sentimento havia nela? E Jesus, então, com a sua sabedoria, impede que ela seja morta. Jesus a perdoa, Jesus diz, vai, não peques mais. Jesus curou aquela mulher samaritana. Afinal, um homem não falaria com uma mulher, sobretudo uma samaritana, porque o judeu não gostava do samaritano. Ele entendia que o samaritano, que pertencia ao reino do norte de Israel, já não era um judeu puro, sobretudo uma mulher que foi buscar água aí ao meio-dia, provavelmente uma mulher rejeitada na sua própria sociedade. Pois Jesus conversa com aquela mulher, então ela percebe que está diante do Messias, e ela anuncia Jesus na sua própria cidade, e Jesus ficou ali, e muitas pessoas creram em Jesus como Messias. Ela é a primeira missionária. Olha quem Jesus elencou para ser a primeira missionária. Jesus curou aquela mulher. Jesus mesmo curou um homem da sua própria religiosidade. Nicodemos, que estava cheio de dúvidas, mais à frente está defendendo a própria pregação do evangelho. Um homem que era tomado pela religiosidade, não conseguindo entender os princípios espirituais, quando ele se encontra com Jesus. Jesus cura esse homem também, cura Pedro no seu mundo interior. Aquele homem precipitado, aquele homem que mesmo depois de ver tudo, pensou em voltar para o seu negócio. Voltou a pescar, mas Jesus se encontra com ele depois da pesca maravilhosa. Jesus então o traz para o seu chamado, e Pedro então se torna o pregador, se torna o principal líder da igreja em Jerusalém. E depois disso, Paulo apóstolo se torna o líder da igreja aos gentios. Então veja bem, amados, como o ministério de Jesus é marcado pela cura. E a igreja nasce com esse chamado. A igreja nasce para ser um lugar de cura. Nós, como igreja do Senhor, devemos expressar esse modo de Jesus agir. Nós devemos ser esse lugar de cura. Nós devemos ser esse lugar seguro para as pessoas. Uma das formas da gente olhar para nós mesmos, nossa vida espiritual, é a gente perguntar como as pessoas se sentem quando elas estão conosco. Elas se sentem animadas, fortalecidas, encorajadas, curadas? Ou nós adoecemos as pessoas? Como é que elas se sentem? Porque o ministério de Jesus cura, e a igreja carrega esse chamado. A igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar de... E você deve ser esse lugar de... Tá certa a resposta. Avisa seu irmão, você deve ser um lugar de cura. Diga isso para a pessoa. Deus te chamou para curar as pessoas. Amém, meus amados? A gente encontra hoje muita gente ferida, muita gente marcada, muita gente carregando um fardo. Se o fardo está pesado, não foi o fardo de Jesus, porque o dele é leve. O jugo dele é suave. As relações humanas por si só, muitas vezes elas trazem feridas. Porque o ser humano, ele possui uma natureza que é humana. E a natureza humana tem uma qualificação. Segundo a palavra de Deus, ela não faz a vontade de Deus. Por isso que Paulo ensina que aqueles que investem na carne, aqueles que permitem a natureza humana dominar suas decisões, vão colher morte e corrupção, mas aqueles que investem no Espírito colherão vida e paz. A natureza humana, ela tem essa característica, ela se opõe às coisas de Deus, ela não tem vontade de buscar as coisas de Deus, ela é egocêntrica. Ah, mas eu não nasci de novo, pastor. Eu não entreguei minha vida a Jesus. O que é que aconteceu? O que aconteceu é que você recebeu o perdão dos seus pecados. A Bíblia diz que você não é mais escravo do pecado. Você recebeu o Espírito de Deus. Porém, essa natureza humana, ela permanece conosco. Ela não é pecaminosa em si, mas ela é dominada, na verdade ela é corruptível, ela pertence à terra, ela não busca as coisas do céu.
Essa que é a questão, e nós precisamos lidar com elas andando no Espírito. Portanto, onde há relações humanas, há feridas, há marcas, as pessoas falham, as pessoas erram. Às vezes dizem coisas que não deveriam ter dito, às vezes dizem coisas de uma forma que não deveria ter dito. Nós falhamos. Alguém já falhou aqui em dizer algo de um jeito errado ou dizer algo errado? Quem já falhou, levanta a sua mão. Bem-vindos. Agora, nós já entristecemos pessoas, mas há pessoas que têm dificuldade de lidar com isso, vão carregando esses pesos. Às vezes a falha foi uma falha simples, que dá para ser tratada, um pedido de perdão. Olha, eu acho que ali eu falei de uma maneira que não foi legal, acho que eu não me expressei bem. Mas há outras coisas que são muito pesadas, que afetam, que atacam profundamente a identidade da pessoa, e são repetidas com constância, e são ditas por pessoas muito próximas, e isso causa feridas muito fortes. E há pessoas que carregam essas declarações nas suas memórias, mas eu creio que Deus não quer que ninguém viva carregando isso. Ele enviou Jesus para curar as pessoas dessas marcas também. A igreja é este lugar. Eu gosto de pensar que a igreja é este lugar onde a gente fica curado, irmãos. A igreja é este lugar onde a gente recebe a saúde que vem dos céus, onde nossa alma se torna livre, a nossa mente não é mais escravizada, nossas memórias não estão marcadas pelas tristezas do passado. A gente consegue olhar para frente com esperança, a gente consegue servir o Senhor. A igreja, ela é curadora. Por outro lado, eu sei que há lugares que talvez por uma má liderança ou por outros fatores que não convém aqui, talvez machucaram demais. Há pessoas, nós tratamos aqui domingo passado, quando eu elenquei aqui alguns dos problemas dos nossos tempos, a questão dos desigrejados. Pessoas que falam assim, não, eu não preciso da igreja, eu vou servir a Deus em casa. Mas a Bíblia não ensina isso. Ele está criando algo que a Bíblia não ensina. Mas na verdade o que ela está dizendo? Eu fui muito ferido, fui muito ferida pela igreja. Ela genericamente acha que a igreja inteira é daquele jeito. Mas não é. Nós vamos perseguir a visão saudável da igreja. Vamos juntos nessa, amados? Você concorda com isso ou não? Você sabe que a minha esposa e eu estávamos lá no acampamento de casais e eles estão lá, virão agora à noite para cá, e está sendo um tempo tão maravilhoso. E a gente estava organizando a pauta, e no planejamento, então nós falamos assim, nós queremos que os tempos de encontros sejam muito profundos e significativos, mas nós também queremos que eles tenham bastante tempo de relacionamento. Tanto que sexta-feira teve uma recepção curta, de 1 hora, jantamos ali, 9h30 começou, e 10 alguma coisa já terminamos. Aí no sábado nós marcamos a nossa primeira sessão 9h30 da manhã. Ao invés de marcar bem mais cedo. Porque nós entendemos que era legal as pessoas também sentarem, tomarem um café da manhã com tranquilidade, sem correria. Conversar, bater papo. Aí vamos para a sessão. Foi ótimo o que Deus fez ali. 12h terminamos. Aí alguns foram para a quadra, outros para a piscina, outros para Monte Sião gastar. Eu tentei ficar nas quadras, mas fui levado para Monte Sião. Mas, né, fomos... Não, mas não foi pela sua, não. Foi uma delícia, né? Mas a gente riu tanto com o pessoal, divertindo. Ali, tomando café, churros, conversando, batendo papo. E marcamos a próxima sessão às 6h. Aí tivemos um tempo gostoso das 6 até 7h30, 8. Aí foi a janta. E não tinha sessão depois da janta. Por quê? Para ter tempo de comunhão, pessoal, conversar, curtir, se conhecer, passear na cidade, estar lá no hotel. E hoje a primeira sessão começou às 10h. Para que o pessoal também, teve gente que ontem que estava saindo de lá falou assim, eu vou levantar, vou tomar um café às 8, já tenho uns irmãos, vou jogar tênis, vou não sei aonde e tal, porque começar às 10 para terminar 12h e pouco. Mas por que não carregar na programação? Porque o ser humano precisa de relacionamento também. Amém, amados? É gostoso estar junto. Se relacionamentos machucaram, Deus vai usar relacionamentos para curar.
Há pessoas que não vê culto a Deus na conversa, não vê espiritualidade e conversa e o culto ao Senhor nas relações, nos bate-papos, nas risadas. Isso também é culto ao Senhor. Existe a hora que nós estamos concentrados em dizer quem é Deus, declarar a palavra dele, mas tem hora que nós estamos cultuando a Deus, dizendo que legal estar com você, meu irmão, que bom andar na luz com você, que bom a gente estar junto aqui. Isso é culto ao Senhor. Ou seja, o que eu quero dizer para você, igreja, é que nós queremos viver essa igreja que Jesus veio levantar na terra. Uma igreja que é saudável, que tem saúde, transmite saúde. Quem põe o pé aqui dentro não vai piorar, vai melhorar. Amém, amados? E assim sendo, eu gosto de ver essa frase quando diz: ele estava sentado aos pés de Jesus. Lucas capítulo 10, versículos 41 e 42 diz assim: o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Esta expressão, estava sentada aos pés de Jesus, o que ela traz? Ela traz a questão da serenidade, deixou a inquietação. A Marta aqui era amada por Jesus, mas uma mulher inquieta, correndo, fazendo as coisas. Ela chegou a dizer: Senhor, tu não te importas que a minha irmã, ao invés de estar me ajudando aqui, fica aí sentada, te ouvindo? É errado servir, fazer os trabalhos da casa? Lógico que não. Jesus estava dizendo para Marta não fazer trabalhos ali, tarefas da casa? Lógico que não. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: Marta, tem hora para todas as coisas. Tem hora de fazer o trabalho que é necessário, mas tem hora que é hora de ficar sentada, aproveitando a presença de Jesus aqui na sua casa. E ele usa uma expressão que eu acho que cabe como uma luva no coração de muitos de nós. Você anda inquieta, Marta, com muitos detalhes, e está perdendo o melhor desta vida. A Maria conseguiu discernir. A escolha que ela fez nunca vai ser tirada dela. Porque coisa para fazer você vai ter todo dia, Marta. Mas eu estar aqui na sua casa não é sempre que eu estou. Agora era hora de parar e de prestar atenção no que Jesus tem. E eu creio que o Senhor, Ele repete isso para nós por meio da sua palavra. Você está inquieto, irmão? A versão tradicional diz: Marta, você anda muito preocupada. Isso está trazendo peso não só para a sua vida, mas está ferindo as pessoas da sua casa. Porque muitas vezes você está jogando em cima delas um peso que não pertence a elas. Você está transmitindo o seu peso para elas. Uma coisa que a Su disse ontem, estávamos ali, e numa das falas da Su me marcou bastante, quando ela estava dizendo uma virtude, né? A mulher sabe edifica a sua casa. A mulher, ela tem um poder que nem o homem tem, que é de criar o clima da sua casa. Ela cria o ambiente. Quando ela está bem, todo mundo fica bem. Mas se ela pesar, todo mundo vai para baixo. Se a mulher não está bem, ela fechou a cara, mexe com todo mundo. Um poder que nem o homem tem. O homem não tem essa capacidade, mas a mulher tem. Por isso que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, às vezes a gente está passando, empurrando uma conta que não era nem nossa, mas que nós abraçamos e estamos passando para os outros. Pessoas da nossa vida, gente da nossa vida que não tem nem idade para abraçar alguns problemas, mas que por falta de sabedoria a gente deixa eles participarem de tudo isso. O que o Senhor quer é que você esteja como aquele homem que estava desesperado, igual um maluco. E ali é interessante que você visitar hoje a vila de Gadara. É uma vila hoje que é uma ruína. É uma ruína, não tem ninguém morando ali. Mas você pode visitar. Ali é um dos poucos lugares assim, com muita precisão de localização, onde de fato aquilo aconteceu. Há um lugar que você vai e você consegue ver exatamente o mar Mediterrâneo, a parte de lá Israel. Jesus atravessou e ele sobe por um caminho romano. Está tudo lá hoje. Ali no norte da Jordânia, fronteira com Israel e com a Síria. Aquele homem, vivendo perto da morte, vivendo nos sepulcros, agora ele está assentado aos pés de Jesus. Amados, é isso que Deus quer de você.
Às vezes tem tantos motivos te pressionando, mas o Senhor está curando você para você se assentar aos pés de Jesus. Para você celebrar a presença dele e não perder a alegria da salvação, porque talvez você seja salvo, mas alguns aqui perderam a alegria da salvação. Não conseguem celebrar, não conseguem encontrar motivos para celebrar, porque estão inquietos. E precisam encontrar em Jesus essa serenidade por causa da proximidade com o Senhor. Amém? Eu creio que o Senhor tem isso para nós. Eu creio que essa semana vai ser diferente já para você. Você vai ser uma pessoa ativa, uma pessoa produtiva, uma pessoa que vai fazer o que tem que ser feito, mas você vai ter serenidade, você vai se assentar aos pés de Jesus. Você não vai perder a coisa mais valiosa. Outra coisa que ele diz, o texto aqui, olha, vestido. Ele estava assentado aos pés de Jesus, vestido. O que é vestido? De bom senso, de civilidade. Aquele homem estava nu, correndo para baixo e para cima, todo machucado, mas agora ele consegue ter equilíbrio. Ele consegue ter as suas atitudes ponderadas. Gálatas 5, versículos 22 e 23 diz assim: mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Correntes não seguravam aquele homem, mas agora ele está sentado e está vestido. O que significa não estar vestido? É um desespero tamanho que a pessoa está se expondo suas fraquezas, expondo para todo mundo. Ela está tentando suprir uma necessidade, uma carência da sua alma, onde ela deveria buscar isso em Jesus. Então ela está tentando suprir isso com muitos relacionamentos. Ela sai dali para lá e para cá, ela vai se expondo. É como se na vida dela, embora ela estivesse vestida, ela está com um vestuário, mas a vida dela está desprovida, ela está, na verdade, se expondo, ela está no desespero. E o Senhor quer que você esteja vestido com serenidade, com domínio próprio. Ah, pastor, eu tenho muita alegria do Espírito Santo, mas domínio próprio não tenho, não. Não, se você recebeu um, você recebeu outro também, porque a Bíblia diz, é o fruto, quando vem um, vem todos. Eu vou dizer para você, se você entregou sua vida a Cristo, se o Espírito Santo veio habitar em você, eu vou dizer o que faz parte da sua vida: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ah, não vou aguentar, muito problema. Ah, não sei o que eu faço. Ei, peraí, não, vai aguentar sim, você tem domínio próprio. Você vai suportar sim, você tem mansidão. Você vai suportar sim, o Espírito Santo te enche de alegria. Você vai suportar sim, o Espírito Santo enche o teu coração de paciência. Daqui a pouco, não mexe comigo, porque a hora que eu estouro também. Não, o Espírito Santo enche você de amabilidade. O Espírito Santo enche você de bondade. Como que você vai explodir? Você vai explodir só se for de amor, de amabilidade. Ah, pastor, é fácil falar. A prática, ela é factível. A não ser que você não acredite que a palavra de Deus é a verdade. Se você quiser ficar com a sua opinião, com as suas percepções, você pode ficar. Uma pessoa me procurou aqui no final do culto, falou assim: Fernando, uma das coisas que você disse recentemente que me marcou: você vai ver o que você quiser. É isso. Você escolhe o que você quer ver. Se você achar que a vida é assim, que a palavra de Deus, embora dita pelo próprio Deus, ela não se aplica à sua vida, você vai viver dessa forma. Agora, se você crê que ela é a direção de Deus para você, você vai desfrutar dela. E o Senhor quer te ver como aquele homem, assentado, vestido e, como diz aqui, em perfeito juízo. Põe a mão assim na sua mente, assim, diga perfeito juízo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Diga, o Senhor me deu uma mente sábia, inteligente, com clareza. Diga, o Senhor cria em mim. Diga, novos caminhos, para eu pensar como Jesus. Diga, para eu pensar segundo a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Fala para o seu irmão, avisa ele, Deus te deu uma mente brilhante, querido. Oh, Jesus amado. A mente do precipitado. Deixa eu ler uma profecia para você. Isaías capítulo 32. Ela fala sobre a redenção do povo de Israel. E a redenção do povo de Israel na nova aliança é a igreja. Sião é a igreja hoje. Não é mais o povo geneticamente falando. Quem representa o reino de Deus, o Israel de Deus hoje é a igreja do Senhor. Que todos os povos podem fazer parte a partir do momento de receberem a Cristo. Olha a profecia que ele diz lá em Isaías, profeta Isaías, capítulo 32, versículos 4 a 8. Diz assim: a mente do precipitado saberá julgar. Você que era precipitado, tua cabeça funciona, você fala, meu Deus, eu tenho milhões de pensamentos, não consigo desacelerar a minha cabeça. Daqui a pouco você toma uma decisão errada atrás da outra. A Bíblia diz que essa é uma restauração de Deus na sua vida. A mente do precipitado vai ter serenidade, você vai conseguir julgar. Você vai conseguir refletir. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. Ele está dizendo o seguinte, que muitas vezes a incapacidade da comunicação está muito associada aos problemas interiores. As questões das pessoas não conseguirem se expressar e dizer o que elas estão sentindo, falarem. A Bíblia está dizendo o seguinte: essa pessoa vai ter uma mente que ela vai conseguir se expressar com facilidade e com clareza. Ontem, como foi lindo a gente poder orar por algumas pessoas. Eu vi uma das mulheres ali, a gente pôde ministrar, e ela trazendo relatos de como questões do relacionamento com a mãe afetou agora o relacionamento que ela tem com a filha. Ela se viu reproduzindo aquilo, mesmo ela consciente daquilo, ela dizendo assim, eu não consigo. E uma das coisas que nós podemos dizer para ela é o seguinte: olha, talvez você pegou isso e é como se você estivesse segurando cordas, porque você precisa controlar essa situação. Segurando cordas. Sabe que a falta de perdão, inclusive, é como se a pessoa estivesse segurando cordas. Ela fala, eu não posso soltar isso aqui, eu tenho que me defender, eu tenho que me proteger. Eu já fui muito ferido por essas coisas. Eu fui muito ferido em outros relacionamentos. Eu fui muito ferida em relacionamentos da minha casa com outras pessoas. Então, eu tenho que segurar essas cordas aqui. Eu não posso realmente, porque se eu perder essas cordas aqui, eu vou perder o controle. E aí eu não sei, eu posso me ferir novamente. Só que ela nem percebe que a tensão de segurar essas cordas continua ferindo ela, gastando a energia dela, não deixa ela fazer outras coisas, não deixa ela seguir a vida. E nós podemos dizer para ela, solte estas cordas, deixa Jesus controlar, solte as cordas, liberando o perdão. Que lindo foi ver a manifestação do Senhor naquela vida, vendo cura, vendo nos dar um semblante diferente. Então a Bíblia diz, a mente do precipitado saberá julgar, a língua gaguejante falará com facilidade e clareza, o tolo já não será chamado nobre, que a gente vive num mundo confuso, né? Às vezes o tolo é que as pessoas aplaudem. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em autoestima, não. Pois o insensato fala com insensatez, só pensa no mal, ele pratica maldade, espalha mentiras sobre o Senhor, deixa o faminto sem nada e o priva de água. E priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversos. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Então, no meio de um lamaçal de luta, de muitos ataques e pressão, ele diz o seguinte: mas o homem nobre, e aqui o homem no sentido genérico, é para o homem e para a mulher, o ser humano. O homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Que Deus está dizendo o seguinte, amado, minha irmã, não são mais as situações exteriores que vão definir como você vai viver, que vão definir as marcas da sua vida, do seu coração e da sua mente. Porque você pode estar no meio de rodeado de gente que não ama Deus, de gente mentirosa, de gente que não é justa, de gente que te ataca. Porém, a nobreza do Senhor dentro de você vai te manter de pé. Há pessoas que são derrubadas pelas coisas que são ditas a ela. E a gente não tem como controlar isso.
Você não tem como controlar se serão praticadas injustiças contra você amanhã. Se alguém que você ama muito, que é muito querida por você, vai dizer algo para você que vai te ofender, te entristecer. Imagina se a sua vida está nessa dependência. Imagina a montanha russa que deve ser sua vida. Um dia você está no alto feliz da vida, no outro dia você está lá embaixo. A Bíblia está dizendo não, é a nobreza, a presença do Senhor na tua vida, é aquilo que está dentro de você, porque você tem uma vida, uma alma curada, um coração curado, é isso que vai te manter de pé, mesmo no meio de uma situação de pressão. Você vai ser como aquele homem que estará vestido. E João 14:26 diz, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou, disse Jesus, é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Avisa seu irmão, Jesus te deu um presente, viu? Diga, ele te deu uma paz que ninguém pode te dar. Pergunta aí, você já abriu esse presente? Não. Já está usando o presente? O mundo não pode te dar. Jesus está dizendo para você, irmãos, não se aflijam. Igreja, com nada graça em Guarulhos, não se aflija, não tenha medo. O Senhor está conosco. O ministério de Jesus é um ministério de cura. O ministério de Jesus é um ministério de cura. E nós precisamos confiar nisso. Marco, pode estar aqui, meu amigo. O ministério de Jesus é um ministério de cura. É um ministério de transformação. E Ele quer usar a sua vida para transmitir cura na vida das pessoas. Quantas pessoas devem estar machucadas e feridas? Suas memórias estão repletas de palavras difíceis. Estão enterrando seus dons e talentos. Estão se comparando o tempo todo. Estão se achando menores. Ou então maiores. Estão desequilibradas. Sendo que a palavra de Deus diz que Ele te deu o domínio próprio, mansidão, te deu equilíbrio. Ele está te chamando para se assentar aos pés dEle. Ele está deixando assim. Ele está dizendo para você, deixa eu ser a boca de Jesus na sua vida e falar igual Ele falou para Marta. Irmão, irmã, você está muito inquieto. Você está correndo demais atrás de coisas que o Senhor já... Se você falasse assim, prepara isso aqui, Jesus. Você poderia ter chegado mais rápido, mas a sua inquietação está te levando para tantos lugares. Está ferindo o seu coração, está desgastando. Como eu disse, pessoas da sua família estão pagando essa conta. Porque, às vezes você talvez percebeu que ficar doente é uma forma de puxar a atenção para você. Eu já encontrei pessoas assim. O que acontece com essa pessoa? Porque ela sabe que a dor dela faz as pessoas olharem para ela. As pessoas vão lá falar, ai, você está doente, você está... Tudo bem, quem é que não passa por uma dor? Quem é que não precisa da ajuda do próximo? Muitas vezes nós precisamos de um abraço, precisamos de oração, nós precisamos. Agora, há uma diferença entre a gente precisar disso pontualmente e a gente viver assim. Viver assim e achar que aquilo de alguma forma vai responder às nossas inquietações. Marta, você está inquieta. Você está correndo demais. E você está perdendo ouro. Você se preocupa e se inquieta com todos estes detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Não perca o melhor dessa vida, meu irmão. Não deixa a ferida controlar você. Deixa eu dar um testemunho. Esses dias eu cortei meu dedo. E eu cortei, sabe aquele parte do dedo que você corta? Parece que dói mais ainda. E é bem na junçãozinha assim. E aí você tem que mexer muito. Mas na hora que eu vi aquela ferida assim, meu coração ao mesmo tempo fez assim, que dor. Mas essa ferida vai fechar. E não é que fechou? Deixa eu dizer algo para você. Essa ferida vai fechar. Ah, mas pastor, é tão difícil. Não é difícil não, é trabalhoso. Repito, o chamado de Deus
não é pesado. Servir a Jesus não é pesado. Ter uma vida cristã genuína não é pesado. Se você entende que algumas pessoas colocaram um cargo sobre você, se assumiu papéis que não são seus, põe na mão de Jesus. Não vai arrumar confusão e briga com as pessoas. Entrega na mão de Jesus. Agora, eu gosto da palavra trabalhoso. Por quê? Porque trabalho é um negócio bom. Produzir. Quando Jesus colocou Adão lá no jardim, não falou assim: Adão, agora você fica quieto, parado no seu lugar. Senão você vai se cansar. Não. O trabalho, no sentido da produção, de produzir, de você construir algo e ver o resultado, nasceu antes do pecado. Então ele disse: olha aí, Adão, olha aí o jardim que você tem para lavrar, olha aí, que coisa boa, hein, Adão? Como esse mundo é perfeito. Então tem coisas que são trabalhosas, nem por isso são pesadas. Porque produzir é muito bom. Poder usar nossos dons e força, cooperando com Deus, é algo maravilhoso. Mas nem por isso precisa ser pesado. Deus não te chamou para ser pai e mãe para carregar o ministério pesado. É trabalhoso ser pai e ser mãe, mas não é para ser pesado. Não é para pesar na vida dos filhos, jogar em cima deles uma carga, dar a eles um papel que não é deles. E ao mesmo tempo você pode ter recebido isso também. Só que na hora, pelo fato de você não ter a palavra de Deus, você acabou pegando aquele papel. Você não conseguiu dizer: olha, mas a palavra diz isso, isso, aquilo. Você abraçou e talvez hoje você vive ferido. Sabe por quê? Porque você não conseguiu dar conta desse papel. Você não conseguiu responder às expectativas. E você diz assim: eu fracassei. Eu falhei. Só que a boa notícia, sabe qual é? O Senhor não te trouxe aqui nesta manhã para te julgar e dizer que você errou muito na vida. Ele trouxe aqui para você ser lembrado de que o ministério de Jesus continua curando, continua levantando pessoas, continua tirando os grilhões das pessoas, para que elas fiquem assentadas aos pés de Jesus, vestidas em perfeito juízo. E Ele quer fazer isso na sua vida também. Você recebe essa palavra nessa manhã? Vamos orar sobre isso? Vamos orar? Você pode ficar de pé um pouquinho no seu lugar? Fecha um pouquinho os teus olhos. O ministério de Jesus cura. A igreja é um lugar de cura. Permita eu, Senhor, pastorear uma igreja que é um instrumento de cura para as pessoas. Eu, no nome de Jesus, eu não consigo ter acesso, né, Luiz, a todas as informações. Eu não consigo, mas peço ao Senhor, todas as pessoas que servem aqui em algum lugar. Lógico que tem hora que é trabalhoso, nas minhas responsabilidades eu tenho situações, eu lido com divergências, com problemas, né, com questões, mas para mim é bom saber que eu estou no lugar certo. Aquilo não é pesado, é trabalhoso, mas não é pesado. Eu não queria pastorear um lugar onde pessoas estão servindo pesado, carregando. Isso aqui não, nem precisa fazer. Faz porque você ama o Senhor. Você quer liderar pessoas, você quer receber pessoas na sua casa, faça assim, que privilégio. Senhor, obrigado porque eu vou ter isso na história da minha vida. Faz isso com gratidão. É trabalhoso, mas é leve, é suave. Se ficar pesado, fica tranquilo. Pode falar, você não vai ser condenado. Se eu falar não vai ser não. Você vai ser ajudado, pelo contrário, ajudado. Vem aqui, vamos orar por você. Vamos entender melhor isso. Não é para ser feito com peso. Mas para além do exercício ministerial, nossa vida tem outras demandas. A nossa casa, nossa vida por dentro, nossas famílias. Feche um pouquinho os seus olhos nesta manhã. Você que está aqui, identificou-se com a palavra. Você que está aqui, talvez dizendo: nossa, eu me sinto como aquela Marta lá, inquieta. Me sinto como aquilo que a Bíblia diz em Isaías, a mente do precipitado. Me sinto carregando essas feridas. Não consigo criar um caminho dentro de mim para pensar de forma diferente, segundo a palavra de Deus. Eu queria ter essa serenidade, essa tranquilidade de
sentar-me aos pés de Jesus, deixar a inquietação de lado, ficar livre dela. Eu queria ficar livre dessas feridas que estão abertas. Se você nessa manhã entende que há feridas dentro de você aí, e as coisas se tornaram muito pesadas para você, a Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros. Então me permita fazer isso através da oração. Dá um pulinho aqui na frente se você entende que há cargas muito pesadas e você precisa da oração da igreja. Pode dar um pulinho aqui, pode vir à frente aqui, se junte a nós aqui para a gente poder orar junto. E estas cargas não ficarem te machucando. Então o Senhor preparou a igreja para isso. A igreja é este lugar. Você está no lugar certo. A igreja não é para te julgar nem para condenar. E nenhum de nós está aqui para fazer esse trabalho. Enquanto os irmãos, aqueles que falam assim: não, eu preciso estar lá hoje, eu preciso dessa oração, você pode vir na frente. Mas quando você vem à frente, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Eu quero lembrar toda a igreja: Deus nos deu um ministério para curar pessoas. Por favor, não seja auxiliar do diabo. A especialidade dele é isso. Ele é enganador, acusador e tentador. É ele que gosta de destruir pessoas. Então não vamos ser assistente dele, não vamos fazer o trabalho dele, vamos fazer o trabalho do Espírito Santo, que é o trabalho do Espírito Santo. Vamos ser cooperadores com Deus naquilo que o Espírito Santo faz. Ele é encorajador. Deus, independente da área que você vai atuar, Deus te deu um ministério de cura. E com base na palavra de Deus, eu creio que essas marcas de Jesus estão na sua vida também. E os irmãos que estão aqui à frente, nós vamos orar por você. Toda a igreja com os olhos fechados, vamos orar. Se tiverem os líderes aqui, eu queria ficar aqui, abraçar todo mundo. Mas se eu não conseguir, a oração vai chegar até você. Líderes de células estão aqui. Diegão, vem aqui. Supervisores, já vem aqui. Carlinhos, vem aqui. Vamos orar. Aqueles que podem estar aqui, orar, tocar no ombro. Mulheres, irmãs, esposas dos nossos queridos, puderem vir aqui. Vem aqui. Líderes, diáconos, isso, sabe? Vem aqui. Vamos. A gente está aqui. Agora é a hora da gente entregar, da gente orar junto. Abraçar, orar junto. Apenas fique abraçado. Deixa eu fazer essa oração, para que os irmãos também recebam essa oração. Apenas fique com as mãos nos ombros aí, do lado. Senhor, aqui estão filhos e filhas. Aqui estão pessoas que são amadas por Ti. E o Senhor conhece a história de cada uma delas. Sabe qual é o peso, sabe qual é a medida que tem carregado e sobrecarregado, tem trazido preocupações, tem trazido inquietações. Muitas aqui, Pai, não estão conseguindo usufruir e celebrar a própria vida. Muitas aqui estão se sentindo como aquele homem acorrentados, não conseguem se mover, não conseguem ir para frente, não conseguem viver na vida abundante. Porém, isso que é bom demais. Porém, a palavra de Deus está viva. A palavra de Deus não está presa, e ela alcança estes corações e mentes. E por isso eu oro pelos meus irmãos e irmãs agora, para que o poder da palavra atinja cada lugar de seus corações, da sua alma, da sua mente, das suas memórias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo poder do Espírito Santo, que foi enviado para encorajar, para transmitir vida, em nome de Jesus Cristo, vida seja transmitida agora. Esta carga que está pesada, nós pegamos agora. Nós vamos carregar com vocês, através das nossas orações. Este peso saia dos seus ombros. Este peso saia dos seus ombros. Através dessa oração, através da palavra de Deus que foi pregada e anunciada, e o seu coração se moveu pela fé. Este peso, esta carga fica aqui hoje, não vai com você. O Senhor te levanta. O Senhor te faz como Maria, assentar-se aos pés dele, contemplar a beleza dele. No meio da tempestade, você vai celebrar o Senhor, você vai contemplar o amor de Deus.
Receba paz no seu coração, receba serenidade no teu coração. O Espírito Santo de Deus cure essas feridas, cure estas memórias, cure estas memórias, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Ah, Pai, eu creio que libertação foi providenciada aqui nesta manhã. Os ouvidos ouviram, o coração creu, houve uma atitude, e pela fé houve cura, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olhem para mim um pouquinho, irmãos, puxa, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. E além da oração, eu reforço aqui minhas palavras a vocês. Não é o que você fez. A gente às vezes morde essa isca de a gente atribuir valor na nossa vida. A gente fica medindo o nosso valor. Ah, será que eu fui? Será que eu performei? Será que eu fiz? A gente fica dando valor para nós mesmos com base naquilo que a gente faz. E a gente precisa lembrar que o nosso valor, o que a gente faz é importante, lógico, mas o nosso valor intrinsecamente está no fato de que o Senhor nos amou antes da gente nascer. Antes da gente nascer. E hoje, dia 25 de maio, Ele te encontra de novo aqui para dizer: continuo te amando. Então, se atrás algumas coisas não deram errado, para de ver só o errado também. Tem gente que parece só ver o errado. Muita coisa foi boa, muita coisa aconteceu de legal. Deixa o Espírito Santo trazer à memória aquilo que te traz esperança. Quantas pessoas já te ajudaram, quantas coisas boas você já fez. É que Satanás, ele é astuto mesmo. Ele tenta encobrir isso, só jogar os seus erros, só dizer o que as pessoas falaram, só dizer que a sua casa não é nada disso. Mas a mentira dele cai por terra de novo, em nome de Jesus. E você sai daqui mais do que vencedor. Não pelas minhas palavras, mas porque eu só declarei a palavra de Deus. Eu só declarei e lembrei você que o ministério de Jesus é um ministério de cura. Jesus continua curando. Jesus continua curando. O ministério de Jesus é um ministério de cura. E a igreja está aqui na terra para curar as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou olhando aqui, ó. O ministério de cura de Jesus está aqui na terra. O ministério de cura de Jesus está aqui em Guarulhos. O ministério de cura de Jesus está aqui, amados. Então, antes da gente terminar, olha aqui pra mim. Você que tem filhos, você que tem irmãos, tem pais, volta pra casa, abrace bem mesmo seus pais, abrace seus filhos, fala assim: cura sobre a sua vida, meu pai, minha mãe. Não importa o que te falaram, o que erraram com você, a cura do Senhor está fluindo na sua vida. Amém, igreja? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus mais uma vez. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus.